nos debruçar na palavra de Deus. Queridos, nós temos vivido dias turbulentos. O mundo está em guerra, até já fizemos uma oração por isso hoje. Mas não é só guerras que estão revirando o mundo, nós estamos vivendo em uma sociedade que está desorientada. O bem é chamado de mal, o mal é chamado de bem, o mal parece triunfar, o sofrimento tem sido se derramado sobre a vida de bons e de maus de maneira indistinta, os governantes parecem desorientados, perdidos, a justiça parece torcida, e em meio a tudo isso, nós ficamos com a sensação de que o mundo ele está fora de controle. Mas apesar de que essa é a nossa sensação, nós que somos povo de Deus, nós precisamos sempre lembrar de que Deus, ele permanece no controle de todas as coisas. Tudo isso que nós vemos nos nossos dias, nada mais é do que a percepção de que o mundo caminha para o seu final. De fato, apesar de ser um assunto que está sendo aguardando o retorno de Cristo, e aquilo que nós vemos acontecendo no mundo nos dão indicativos de que o tempo desta vinda está cada vez mais próximo. E é exatamente por isso que nós vamos hoje olhar para um dos livros da Bíblia que é mais oportuno para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu vou convidar vocês para irem lá no Antigo Testamento, para o livro do profeta Abacuque. Esse livro nos ajuda a entender como nós devemos nos posicionar quando as coisas estão desmoronando e quando nós ficamos com a impressão de que Deus parece que não está fazendo nada. Abacuque viveu numa época de crise profunda, crise moral, crise espiritual, crise política, crise social, mas acima de tudo, o profeta, ele viveu uma crise de fé, e essa crise de fé, ela é registrada no seu livro. O mais impressionante disso tudo é que essa crise de fé, ela foi vivenciada por um homem de Deus, uma pessoa que falava com Deus, uma pessoa que ouvia a voz de Deus, mas que ela não estava alheia a tudo que estava acontecendo ao seu redor, e ele entra em crise por causa que ele vê a situação somente piorando, e aparentemente ele não vê Deus agindo. Falando dos nossos dias, basta a gente olhar para perceber que nós estamos vivendo dias muito parecidos com aqueles dias que foram denunciados por diversos profetas do Antigo Testamento. A sociedade que a gente vive, ela está totalmente invertida. A justiça está virada, os valores morais jogados ao vento. Vivemos em um mundo onde, além de toda a crise espiritual do mundo em si, nós temos testemunhado também a fé genuína sendo diluída. Muitos estão diluindo o Evangelho, substituindo o temor de Deus por conveniências culturais. Aquilo que Paulo escreveu sobre os últimos dias, lá em 2 Timóteo capítulo 3, nós estamos vendo se cumprindo diante dos nossos olhos. Homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olhando para o mundo, a própria perseguição ao cristão se intensifica. Em muitos países, cristãos estão sendo presos e mortos por causa da sua fé. Mesmo em contextos mais livres, em sociedades ditas mais tolerantes, nós temos visto uma crescente hostilidade cultural e ideológica contra aqueles que buscam viver fielmente o que diz a palavra. Além de tudo isso, guerras, desastres naturais, o avanço do engano, crises econômicas. Não se engane,
Tudo isso aponta para o cenário profético das Escrituras. Esses dias que nós estamos vivendo não é um tempo comum. Jesus está às portas. É isso o que esse contexto ele vai nos indicar. Como igreja, não devemos nos desesperar, devemos permanecer firmes na fé. Mas é difícil, mas é necessário. Abacuque, queridos, ele foi um profeta que viveu em uma situação de transição dentro da nação de Judá. Ele viveu ali por volta do ano 610 a.C. e ele contemplou a sociedade restaurada através do avivamento que ocorreu pelo rei Josias. E ele viu essa sociedade, após a morte do rei Josias, rapidamente cair em declínio espiritual, de volta para a idolatria, de volta para a injustiça. Se Josias buscou levar o povo para perto de Deus, os seus sucessores não tiveram essa preocupação e levaram aquela sociedade à decadência. E ele contempla tudo isso. A sociedade judaica vivendo longe, se afastando cada vez mais de Deus. Fora isso, ele viveu em um tempo de crise política internacional. Naquela época, o império da Assíria caía e o império da Babilônia se erguia. E no meio da disputa entre impérios, estava ali a pequena nação de Judá, envolta em toda aquela confusão. O livro de Abacuque, ele é um livro diferente dos outros livros proféticos. Ele não começa com uma mensagem de Deus para o povo. Todos os livros proféticos que você for ler na Bíblia, você vai ver que todos começam praticamente assim. Deus chamando o profeta e mandando entregar uma mensagem. Abacuque não começa desse jeito. Na verdade, o livro de Abacuque é mais parecido com um diário de um relacionamento de um homem com Deus. Nesse relacionamento, o profeta vai expor quais são as suas angústias, vai buscar respostas de Deus, e somente lá pelo meio do livro é que Deus vai chegar para o profeta e vai dizer: olha, Abacuque, isso que eu estou te falando, você vai ter que anunciar para as pessoas. Ele já era profeta, ele já falava com Deus, mas o seu livro, ele nasce do desejo de ter um relato de diário de suas angústias e de suas buscas a Deus. Nós vamos ler no capítulo 1, mas antes disso gostaria de linkar com uma outra série de ministrações que tivemos. Alguns meses atrás, nós desenvolvemos uma série de pregações sobre o livro de Esther, Hadassah. E o que acontece naquele livro, queridos? Resumindo totalmente a história, nós vemos no livro de Esther o registro de uma história cheia de reviravoltas, de um agir sobrenatural, de livramentos, e um final glorioso para o povo de Deus. É isso que nós vemos resumidamente no livro de Esther. Mas aquilo que nós vemos no livro de Esther, muitas vezes não reflete aquilo que nós vemos na realidade que está ao nosso redor. Nós olhamos para o mundo em que vivemos e não é sempre que nós vamos ver livramentos gloriosos. Muitas vezes nós vamos ter a impressão de que o mal está prevalecendo. De maneira que nós precisamos entender que o livro, a mensagem do livro de Abacuque, ela vem para preencher essa lacuna e completar a mensagem que é exposta no livro de Esther. O livro de Esther vai nos dizer: Deus é Deus soberano sobre todas as nações e opera livramentos. O livro de Abacuque vai dizer: Deus é Deus soberano sobre todas as nações, mesmo quando não opera livramentos. Ele vem para complementar essa mensagem, e ela traz uma mensagem muito mais próxima daquilo que muitas vezes nós temos visto
nas nossas vidas. Deus, Ele é soberano, mas em Abacuque nós aprendemos que às vezes a resposta de Deus é: espere, confie, eu estou agindo, mesmo que não seja da forma que você gostaria. Dito isso, convido todos a abrirem suas Bíblias em Abacuque capítulo 1, e peço que deixem as Bíblias abertas, porque como esse é um livro pequeno, nós vamos correr esse livro todo na nossa ministração dessa noite. Abacuque capítulo 1, nosso tema da noite: o clamor de todos nós. Vamos principiar lendo do versículo 2 ao versículo 4. Questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me deis ouvidos? Até quando protestarei diante de ti? A violência está em todos os lugares, sem que tu tragas alguma salvação. Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por esse motivo, a lei se enfraquece, o direito se afrouxa, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. A primeira fala do profeta registrada no seu livro é um grito, é um clamor: Senhor, até quando clamarei e tu não ouvirás? Ele está perplexo diante de toda a injustiça que está ocorrendo dentro da sociedade de Judá. Violência, corrupção, opressão, decadência espiritual, líderes ímpios sobre a nação. E nós não sabemos exatamente quantas vezes Abacuque orou para que Deus resolvesse tudo aquilo, mas da maneira que ele fala no princípio desse livro, nós podemos entender que ele orou muito a respeito, e a situação não melhora, e Deus não responde. E ele ora tanto, que aqui quando ele vai fazer essa oração que é registrada, a oração é: Senhor, até quando eu vou orar e você não vai ouvir? Meu Deus, eu tenho clamado por isso, eu tenho me afligido do que eu estou vendo na sociedade, e eu tenho orado, e parece que o Senhor não ouve. Senhor, até quando eu vou estar orando, apontando, dizendo: olha a violência, olha o que está acontecendo, e o Senhor não traz nenhuma salvação? Quantas vezes nós sentimos o desejo de orar de uma maneira parecida com essa? Quantas vezes a gente já orou de uma maneira parecida com essa? Até quando, Senhor? Nós vemos o mal prosperando, os justos sofrendo, os ímpios indo de vento em popa, pisando nas costas dos demais, e a gente ora: meu Deus, até quando? Algumas vezes a gente vai ter a experiência que Esté teve, de ver Deus entrar na situação e resolver ali de maneira sobrenatural, de maneira rápida. Mas quantas vezes a nossa oração acaba convertida na mesma oração do profeta Abacuque: meu Deus, até quando? Eu já estou pedindo tanto isso, não estou pedindo nenhum luxo, não estou pedindo nada para o meu prazer pessoal, eu estou clamando por causa dessa situação, eu estou clamando por causa desse levante do maligno, e até quando eu vou estar orando? E parece que o Senhor não escuta aquilo que eu estou pedindo. O profeta, ele está passando por essa crise, mas ele não se rebela, ele se derrama. Ele não entende, mas ele continua orando.
ele está buscando respostas, ele está tentando compreender, ele deseja justiça. E esse desejo faz com que Deus finalmente responda. A resposta de Deus para esse questionamento do profeta está registrado na sua Bíblia. Logo em seguida, nós lemos do versículo 2 a 4. Deus ele vai responder do versículo 5 a 11. Mas nós vamos ler apenas os 5 e os 6. Assim falou Deus: então contemplai as nações, preste atenção, maravilhai-vos, porquanto eis que eu realizo nos vossos dias uma obra de tal magnitude, que vocês não conseguiriam acreditar, se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eis que eu estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Queridos, a resposta de Deus é surpreendente. Deus não vai dar detalhes, mas ele simplesmente vai contemplar o profeta, vai convidar o profeta a contemplar, a prestar atenção. O profeta estava angustiado pelo que estava acontecendo dentro da nação. Deus chega para o profeta e diz: amplie a sua visão. Não olha só para o que está acontecendo aqui não, olha para o que está acontecendo entre as nações. E saiba, eu estou agindo. Esse era o questionamento do profeta, não era? Senhor, até quando eu vou orar e você não escuta? Até quando eu vou dizer, olha a violência, e você não faz nada? A resposta de Deus é: preste atenção no que está acontecendo em todo lugar, eu estou agindo. Mas qual é essa ação, queridos? Deus diz: eu estou levantando os babilônios. Talvez na sua Bíblia esteja o outro nome que esse povo é conhecido: os caldeus. Eu estou levantando os caldeus, essa nação cruel, impetuosa e violenta, para que ela se apodere de habitações que não lhe pertencem, para que eles prosperem. E queridos, essa resposta de Deus, ela é um escândalo. Ela vai embolar ainda mais a cabeça do profeta. Mas espera aí, eu estou clamando por causa de um povo que está vivendo de maneira ímpia, e quer dizer que a resposta sua é levantar um outro povo ainda mais ímpio para vir e derramar juízo. Percebe como isso embola a cabeça do profeta? É uma resposta que traz muito desconforto, mas que ela traz verdades profundas. Nós precisamos entender que Deus está agindo mesmo quando não vemos. E nós precisamos aceitar, nem sempre vamos compreender, mas nós precisamos aceitar que Ele é soberano sobre todas as nações, e que Deus usa instrumentos que nós consideramos inadequados para executar os seus planos, os seus propósitos. Isso é desconfortável para nós. A gente gostaria que Deus agisse somente do jeito que a gente acha que Ele deveria agir. Não, eu espero que Deus faça tal coisa, e que Ele fosse lá e realmente fizesse. Esse é o tipo de Deus que a gente gostaria, mas esse não é o tipo de Deus que o Senhor é. Conforme disse C.S. Lewis, um teólogo cristão, Ele não é um leão domesticado. Você não vai botar aqui um banquinho para Ele se assentar. Ele não vai deitar e rolar no chão e fingir de morto, porque você gostaria que Ele fizesse isso. Ele não é um leão domesticado. E a mensagem que ele está dizendo para Abacuque é: Abacuque, eu estou agindo, mas não é da forma que você gostaria, não é da forma que você espera. Deus está nos ensinando que os seus caminhos são mais altos do que os nossos.
Os seus planos são mais elevados. Ele continua sendo Deus, mesmo quando não compreendemos o seu método. E Ele continua sendo bom, mesmo quando a sua mão pesa. Esse é o Deus a quem nós servimos. E assim como Abacuque, nós somos chamados a confiar, mesmo quando a resposta não é aquela que gostaríamos de ouvir. Abacuque se choca com a resposta de Deus. E a reação dele diante de toda aquela situação estarrecedora é que ele vai lançar outra pergunta para Deus. E essa pergunta se encontra na sua Bíblia, do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2. Mas nós vamos ler apenas os versículos 12 e 13. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, porventura o Senhor não existe por toda a eternidade? O Senhor jamais deixará de existir. Nós te seguiremos. Mas Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ó rocha de refúgio, tu decidistes estabelecer este povo para aplicar castigo. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram aqueles que são mais justos do que eles? A resposta de Deus colocou um nó na cabeça de Abacuque. Observe que na primeira vez que ele faz a pergunta, ele vai falar do povo judeu, do seu povo, dizendo que aquela sociedade está totalmente corrompida. Mas quando a resposta de Deus é: eu estou levantando os babilônios, na pergunta seguinte, os judeus são aqueles que são descritos como os que são mais justos do que os babilônios. A cabeça dele ficou ali revirando aquilo, porque se ele estava antes clamando por causa de um povo que estava em decadência moral e espiritual, a resposta de Deus é que ele ia levantar um povo pior, para ser instrumento. É interessante como nós pensamos da mesma forma que Abacuque. Às vezes nós estamos errados, e aí Deus levanta uma pessoa para nos dar um carão, e a nossa resposta muitas vezes é uma resposta agressiva, de autodefesa, dizendo: não, não aceito que você venha falar dos meus erros não, você faz isso, isso e isso pior do que eu. Mas o que Deus está dizendo é: aprenda a ver a maneira que eu ajo. Não interessa se a pessoa que está sendo usada por Deus para lhe dar um sermão leva uma vida pior do que a sua. Seja sensível para perceber a voz de Deus, mesmo que seja na boca de um ímpio. Ele usa uma mula que não sabe falar, porque não pode usar um ímpio que já sabe falar? Mas a nossa conduta é a mesma de Abacuque. Nós ficamos na expectativa de que, se fosse para vir correção de Deus, teria que vir através de alguém melhor. E Deus está dizendo: eu uso quem eu quero, mesmo que você não concorde. E Abacuque, ele lança esse questionamento para Deus. Ele está confuso, não incrédulo. Ele reconhece nessa sua segunda pergunta que Deus é eterno, que Deus é justo, que Deus é soberano, mas ele está sem entender a postura de Deus. E então, humildemente, ele se coloca a fazer aquilo que cabia a ele fazer. No versículo 1 do capítulo 2, ele termina o seu questionamento a Deus dizendo: agora eu vou me colocar como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha e vou aguardar
para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Abacuque, ele não entende aquilo que Deus fala, aquilo escandaliza ele. Se ele já estava confuso por achar que Deus não estava agindo nada, a percepção de qual era o agir de Deus piora as coisas na cabeça dele. Mas o que ele faz? Ele resolve aguardar. Ele não se precipita, ele não vai agir por impulso, ele não vai fazer o que acha que é melhor, não. Ele lança novos questionamentos e ele decide: eu vou aguardar para ver o que é que Deus vai me responder. Essa postura de Abacuque é um exemplo para nós. Às vezes a gente ora, e porque a resposta de Deus não é aquela que a gente espera, ou não, a resposta não vem no tempo que a gente espera, o que é que a gente faz? Vou ter que resolver eu mesmo. Arregaça as mangas e vai com a cara e com a coragem para quebrar a cara, porque não estava esperando a orientação de Deus. Abacuque para nós é um exemplo. Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus, e nós devemos guardar a orientação do Senhor. Aguardar. Quando nós não compreendemos o agir de Deus, queridos, eu e você devemos nos recolher na torre da oração, da vigilância, da confiança. Deus, ele responde, não necessariamente com o que a gente quer, mas com aquilo que é necessário. No capítulo 2, do versículo 2 a 20, Deus vai responder esse segundo questionamento do profeta. Você pode ler com calma em casa, assim como todo o resto do livro. Nós vamos ler apenas do versículo 2 a 4. Abacuque, capítulo 2, do versículo 2 a 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha o orgulhoso, a sua alma não é reta nele, porém o justo viverá pela fé. Queridos, Abacuque, ele assume a postura de esperar a resposta de Deus, e Deus responde. Não sabemos se essa resposta foi rápida, se essa resposta demorou para chegar. O que sabemos é que Abacuque assume a posição de ficar aguardando a resposta de Deus. E quando a resposta vem, a primeira coisa curiosa, a resposta não responde à pergunta. Você percebeu isso? Lá no versículo 12 do capítulo anterior, a pergunta é: Deus, por que é que você vai levantar esse povo ímpio para exercer juízo? Deus não respondeu isso. A resposta de Deus era aquilo que era necessário ser falado. É interessante porque quem tem frequentado a escola bíblica aqui na igreja sabe que nesse quadrimestre a gente está estudando a vida de Jó. Jó foi um personagem do Antigo Testamento que era um homem íntegro, fiel a Deus, que se desviava do mal, e ele passa por uma grande calamidade, e ele passa o livro quase todo tentando entender por que é que ele estava passando por aquilo. Nós sabemos porque no início do livro de Jó é registrada a conversa de Deus e Satanás. Nós sabemos exatamente porque Jó passou por aquilo, mas Jó passa o livro todinho tentando entender, questionando por que é que estava passando por aquilo. No final do livro, Deus fala, e Deus não responde a pergunta dele. Deus não responde o questionamento de Jó de por que é que estava passando por tudo aquilo. Deus fala para se apresentar a Jó: eu sou Deus. E Jó aprende quem é Deus. Senhor,
antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. E Jó vai viver o resto da vida e não vai saber porque passou por tudo aquilo. Ele vai saber do efeito de ter passado por tudo aquilo. Aumentou a intimidade dele com Deus. Mas ele não vai saber por que ele passou por tudo aquilo. E aqui com Abacuque, Deus está adotando a mesma postura. Ele é o Senhor. Ele não é obrigado a responder tudo que a gente quer que Ele responda. Ele é o Senhor. Mas Ele responde uma coisa. E Ele responde comissionando. Até aqui o que nós temos é um diário. Mas Ele começa, neste momento, a comissionar. Abacuque é o seguinte: olha, escreva a visão. Agora escreva de uma maneira bem legível, como se for um outdoor, com letras garrafais, porque é para essa mensagem chegar até aos olhos de quem passar correndo. Essa mensagem você tem que transmitir para todos. Essa palavra não é uma resposta minha para você. Essa palavra é uma resposta minha para o meu povo. Escreve a visão, torna ela bem legível. Queridos, nós precisamos entender que em tempos de crise, Deus ele sempre levanta os seus mensageiros. Deus sempre tem uma mensagem para ser proclamada no mundo. Naquela época ele levantou Abacuque. Nos nossos dias, Ele levanta a mim e a você. Todos nós somos mensageiros. Temos que transmitir a mensagem do Senhor. Ainda que tudo esteja parecendo virado, ainda que a gente não esteja compreendendo o que Deus está fazendo, ainda assim nós somos responsáveis por transmitir uma mensagem. Deus poderia ter designado os anjos para anunciar o Evangelho. Ele não quis. Deus poderia ter bradado do seu trono lá no céu e o universo inteiro iria ouvir. Deus não quis. O que Ele quis foi chegar para mim e para você e dizer: eu tenho uma mensagem para você entregar. E isso é um privilégio, queridos, porque Deus não precisaria de nós para anunciar essa mensagem, mas Ele quis. Há uma mensagem para os nossos dias. Nós precisamos resgatar o que significa ser igreja. Nós somos igreja. Igreja não é um grupo que se reúne em um local fechado. A palavra igreja significa aqueles que foram chamados para ir para fora. Eu e você, nós fomos chamados para ir para fora. A gente vem para as quatro paredes para nos alimentarmos, renovarmos as forças. Mas o lugar de viver igreja é lá, diante do mundo, diante da sociedade, fazendo eles verem a luz do Evangelho. Eu e você temos uma mensagem, mas que mensagem você tem anunciado? Que mensagem as pessoas elas têm lido quando olham a sua vida? É por isso que é importante ocorrer na igreja momentos como esse curso do Perspectivas que vai acontecer, que foi anunciado e que eu incentivo você a participar, para alinharmos a nossa expectativa com a perspectiva de Deus. Porque, queridos, ser igreja é muito diferente daquilo que convencionalmente as pessoas consideram ser igreja. Aqui é apenas um lugar de recarga. É lá fora que a gente vive o Evangelho. É lá fora que a gente anuncia o Evangelho. Que mensagem eu e você temos anunciado a esse mundo
que precisa receber a mensagem de Cristo. O profeta estava ali só na intimidade com Deus. Senhor, mas e isso? Senhor, mas e aquilo? Quando chega no capítulo 2, Deus diz: olha, agora o que eu vou dizer, você tem que botar no outdoor. O que eu vou dizer não é para você não, Abacuque. O que eu vou dizer é para esse povo que está aí fora. Deus, ele entregou uma mensagem. Eu e você devemos anunciá-la. E logo depois que Deus comissiona o profeta, então Deus vem com a frase central e a frase mais poderosa de toda esta conversa: o justo viverá pela fé. Essa é a resposta de Deus para o crente que sofre. Permaneça na fé. Essa é a resposta de Deus para o servo que está aflito por causa das lutas. Viva pela fé. Não pela aparência, não pelas circunstâncias, mas pela confiança firme no caráter e na palavra do Senhor. O cristão, o justo, ele permanece firme, não pelo que ele vê, mas pelo que ele crê. O justo viverá pela fé. E queridos, essa fala que Deus transmite para Abacuque é, teologicamente falando, uma das falas mais centrais do Antigo Testamento, que é transportada para o Novo. Essa fala de Deus, ela é repetida no Novo Testamento 3 vezes, em 3 livros diferentes, em 3 contextos diferentes, com 3 ênfases diferentes, construindo o pilar da doutrina da justificação pela fé. Essa expressão, ela é mencionada em Romanos, ela é mencionada em Gálatas, e ela é mencionada em Hebreus. Em Romanos 1,17, ela é mencionada com a ênfase na justificação pela fé. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como também do gentio, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, essa fala é mencionada com uma ênfase na vida cristã, que prossegue pela fé e não pelas obras. É, portanto, evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E em Hebreus capítulo 10, versículo 38, esta fala, ela é utilizada com a ênfase da perseverança em tempos difíceis. O contexto começa no versículo 35, que diz o seguinte: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que vocês necessitam de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente aquilo que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará nele. Nós, entretanto, nós não somos daqueles que regridem para a perdição, mas sim, nós somos daqueles que creem e, salvos, seguem adiante. Deus pega aquela fala lá que ele trata com Abacuque e ele transporta para o Novo Testamento, para criar uma revolução que alcançou a nós. Você é cristão, protestante. Você está aqui porque pouco mais de 500 anos atrás,
Deus fez esse texto de Romanos 1,17 brilhar diante dos olhos de um monge num mosteiro chamado Martinho Lutero, onde ele recebe de Paulo aquilo que Deus havia entregue a Abacuque. E isso liga o que Deus falou a Abacuque diretamente a mim e a você. Nós somos o que somos hoje, porque lá atrás Deus pronunciou isso para Abacuque. Gálatas capítulo 3 vai reforçar que a lei não pode justificar, e que portanto somente pela fé em Cristo podemos ser salvos. Esse texto é uma mensagem contra o legalismo. Já em Hebreus, citando em um contexto muito próximo daquilo que Abacuque vivenciou, a mensagem é: nós precisamos permanecer perseverando, porque é pela fé que vive aquele que convive com o Senhor. A citação de Abacuque 2,4 no Novo Testamento 3 vezes mostra a sua importância central na revelação bíblica. Ela ensina que a salvação vem pela fé, conforme tratado em Romanos, que a vida cristã é mantida pela fé, conforme tratado em Gálatas, e que a perseverança até o fim é sustentada pela fé também, conforme tratado em Hebreus. Esse versículo liga o profeta Abacuque, o profeta que estava passando por uma crise de fé, com o coração do evangelho de Jesus Cristo. Nessa resposta ao profeta, Deus vai continuar falando que a seu tempo os babilônios também serão castigados. Mas esse não é o ponto central aqui. O ponto central, o centro da resposta divina, é o chamado para o justo: permaneça crendo. Permaneça crendo. Permaneça crendo. Não é para nós ficarmos olhando para o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Não é para ficarmos desanimando diante da aparente vitória da injustiça nessa sociedade que nós vivemos. O plano de Deus é mais amplo. O plano de Deus está caminhando para o seu ponto culminante. Foi outra coisa que Deus colocou lá na resposta que deu ao profeta Abacuque: ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Nós podemos ter firme essa convicção. Guilherme, você vai marcar a data da volta de Jesus? Não, nem eu nem ninguém. Mas eu acredito firmemente que é na nossa geração. O que nós temos visto aponta para isso. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Esse é o consolo, queridos, do crente fiel. Saber que mesmo em meio ao caos, Deus ele permanece no controle de todas as coisas. O trono de Deus permanece firme. O trono de Deus não está vazio. E sustentado por essa verdade, o justo segue vivendo em fé. Deus termina de falar. Chega o capítulo 3. Nesse capítulo, Abacuque não faz mais pergunta nenhuma. Ele entendeu o recado de Deus, de que era para ele viver pela fé. Diante da nova resposta que Deus deu, o que Abacuque faz é orar, é cantar. Eu não sei se você sabe, mas o 3º capítulo do livro de Abacuque é um salmo. É uma oração em forma de cântico. É o clímax da vida espiritual do profeta, conforme registrado nesse livro. E ele vai louvar, orando. E o versículo 2 vai dizer o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Mas eu te peço, na tua ira, lembra-te da misericórdia.
Abacuque, ele começa a louvar a Deus, e no meio desse louvor, logo no seu início, ele vai colocar um clamor por um avivamento. Ele percebe que o real problema da sua sociedade não era simplesmente a injustiça, a corrupção. O problema era que o seu povo precisava ser avivado. E ele começa orando: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz a sua obra ser manifesta. Faz ela ser conhecida. Senhor, olha, eu entendo agora que o Senhor tem toda a razão para castigar. Castiga. Mas na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta não vai orar pedindo para Deus mudar o plano. O profeta não vai orar pedindo para Deus reconsiderar. O profeta assume a postura de aceitar o juízo que vai vir de Deus e permanecer louvando, e permanecer adorando. Do versículo 3 até o versículo 15, que nós não vamos ler, o profeta, ele vai louvar a Deus lembrando atos do passado. Ele adota aqui uma postura muito parecida do profeta Jeremias, que viveu na mesma geração, e que também, como ele, viu a destruição de Jerusalém. Lá em Lamentações, no capítulo 3, Jeremias vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Abacuque, do versículo 3 ao versículo 15 do terceiro capítulo, está fazendo exatamente isso. Ele descreve a majestade de Deus através dos feitos do passado. Ele vai mencionar o Êxodo, ele vai mencionar o Sinai, ele vai mencionar a conquista da terra prometida, ele vai mencionar os livramentos que Deus deu ao longo da história para o povo de Israel. Abacuque, ele vai buscar combustível para a sua confiança, lembrando do que Deus já havia feito. Deus, ele não mudou. Abacuque se alimenta da fidelidade passada de Deus, para encontrar forças para continuar em frente. A oração do capítulo 3 de Abacuque nos mostra que uma fé que não depende de livramentos visíveis, ela é firmada na convicção de um Deus imutável. É uma fé que permanece firme, apesar das circunstâncias ao redor. E este livro termina com um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. O ápice deste cântico de oração, versículo 17 a 19, é o último texto que nós vamos ler nesta noite. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nas alturas. Este é o ápice da fé do profeta. Ele descreve um cenário de colapso total. No início, ele está angustiado por uma sociedade que está cada vez mais corrompida. Agora que ele entendeu que o justo viverá pela fé, ele começa a dizer: ainda que a situação fique insustentável, ainda que não haja, o campo não produza alimento, ainda que os animais morram e não tenha gado no curral, ainda que o fruto falte, é equivalente nos nossos dias a dizer: ainda que me falte o salário, que me falte a saúde, que me falte o alimento, que me falte a estabilidade, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu não sei se você já fez a comparação, mas o que Abacuque está louvando nesse texto é dizer que aquilo que Jó passou
não é suficiente para tirar uma pessoa dos braços de Deus. Tudo aquilo que ele está narrando aqui é exatamente o que aconteceu com Jó. Você já fez esse comparativo? Faltou o alimento no campo, os animais foram arrebatados, ficou numa situação de desesperança total. Ele está narrando aqui algo muito parecido com o que Jó vivenciou. Mas ele está dizendo: mas eu agora entendo que o justo vive pela fé. Eu me alegrarei no Senhor, mesmo que tudo isso aconteça. No versículo 19, ele vai dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar nas alturas. Eu não sei se você é familiarizado com esse animal, a corça. Não é um animal comum aqui do nosso país. A corça é um animal aparentado do veado, do cervo. E a corça, ela tem uma particularidade muito interessante. Se aqui na frente dela tiver uma parede, ela vai subir essa parede como se ali existisse uma escada invisível. Você olha para a parede e não consegue acreditar que ela consegue prender os pés ali e ela vai subindo tranquilamente. Era um animal muito comum lá na região de Israel, que era uma região de montes, de montanhas, e os israelitas estavam familiarizados com isso. De repente ela está no pé de uma montanha, de um paredão, e ela começa a subir por ali, onde parece que não tem lugar nenhum para se apoiar. E ela vai subindo, e ela vai subindo, e ela vai até o alto. E o profeta está dizendo: Deus, Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar nas alturas. Ele está dizendo: Deus me faz andar por terrenos íngremes. Deus me faz andar por terrenos difíceis. Deus, Ele me capacita a ir superando qualquer coisa que se levante à minha frente. Esse é o Deus a quem eu sirvo. E essa é a fé de um crente maduro, forjada no vale, amadurecida na dor, sustentada pela revelação da soberania de Deus. É uma fé que não depende das circunstâncias, mas confia em Deus, que Ele reina soberanamente. Eu e você somos desafiados a desenvolver uma fé assim, uma fé que não depende de finais felizes, porque entende que Deus é suficiente. Uma fé que não precisa ver a mudança do cenário, porque é uma fé que está sustentada não naquilo que Deus pode dar, mas em quem Deus é. É isso que ele está clamando nesses versos de 17 a 19. Ele está dizendo: ainda que Deus não faça nada do que eu quero, ainda que Deus não faça nada do que eu espero, todavia no Senhor eu me alegrarei, porque não é por aquilo que Ele pode dar, é por quem Ele é. Ele é suficiente para dar sentido para a vida de um crente. Ele é suficiente. Deus não precisa dar, porque Ele preenche. Ele preenche nossas vidas. E é essa transformação que Deus quer operar em nós. O Ministério do Louvor pode já vir se posicionando aqui à frente. Queridos, nem sempre a história termina com livramentos extraordinários e festas, como vimos lá no livro de Esther. Muitas vezes o desfecho visível não é glorioso. O mal parece prosperar, a justiça parece ausente, o céu parece em silêncio. Foi assim nos dias de Abacuque, também pode ser assim em nossas vidas. Mas o profeta nos ensinou que o justo não vive pelo que vê, não vive pelo que sente, mas pelo que crê. É assim que somos desafiados a viver. A verdadeira fé é aquela que continua firme, mesmo quando tudo mais falha. Quando tudo mais falha, é o momento que você percebe que a fé, ela está verdadeiramente centrada em Deus. Abacuque, ele começa na crise.
ele passa pelo confronto de realidade com a resposta que ele não esperava ouvir de Deus, e ele termina adorando. Essa é a trajetória de jornada de todos nós. Nós começamos com perguntas, nós atravessamos provas e nós somos conduzidos à adoração. Assim é a nossa vida com Deus, e é nesse caminho, é nesse trajeto que Ele nos sustenta. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não precisarei temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Assim é a trajetória da nossa vida. Não porque Deus vai mudando as coisas ao nosso redor, mas porque Ele vai nos transformando por dentro. A nossa esperança não está no fim da história aqui na terra. A nossa esperança, ela está no retorno de Jesus. E até que Ele venha, nós somos chamados a viver como Abacuque, clamando, ouvindo, confiando, adorando, comunicando. É isso que Deus espera de nós. Hoje, como igreja do Senhor, nós precisamos urgentemente desse mesmo espírito. Vivemos dias difíceis, e se você for ficar olhando para as circunstâncias, você vai desanimar. Mas o Senhor nos chama para lembrar que Ele ainda está no seu santo templo. O Senhor ainda está no seu trono, Ele ainda reina, Ele ainda fala, Ele ainda sustenta o seu povo, Ele ainda é fiel. Eu convido todos vocês a se colocarem de pé nesse momento, e nós vamos adorar esse Deus fiel, que sustenta o seu povo, mesmo em meio a um mundo onde nós não compreendemos a maneira que Ele está trabalhando, mas nós precisamos aceitar que Ele está trabalhando. Vamos louvar a Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Oh, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, meu Deus, fiel a mim. Oh, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Talvez você esteja enfrentando dilemas, perdas, angústias, inseguranças, perguntas sem respostas. Talvez você já esteja com os olhos secos de tanto chorar por problemas com seus pais, cônjuge, irmãos, filhos. Talvez a sua oração já esteja no mesmo nível da oração inicial de Abacuque. Até quando, Senhor? Mas hoje a palavra de Deus ecoa nesse recinto para dizer que nós precisamos lembrar que o justo viverá pela fé. Talvez você diga, mas Guilherme, eu não tenho mais forças para crer. Eu tenho uma mensagem boa para você nesta noite. A fé não depende da sua força, nem do seu esforço. A fé é um dom de Deus. É Ele quem dá e ministra ela em nossos corações. É a graça sustentadora que nos mantém de pé quando tudo desaba. Você pode viver pela fé porque essa fé lhe é dada pelo Senhor. Em um determinado momento do ministério de Jesus, Jesus foi abordado por um pai que estava angustiado. Aquele homem chega diante de Jesus dizendo, Jesus, socorre-me, eu não aguento mais o que esse demônio faz na vida do meu filho. Já tentei de tudo, esse demônio entra nele, joga ele no fogo, fica tentando matá-lo. Eu já trouxe ele até para os seus apóstolos e eles não resolveram. Jesus chega para aquele pai aflito e diz, se você crê, tudo é possível para o que crê. Aquele pai, no ímpeto, ele vai dar a resposta que ele julga que Jesus quer ouvir. Eu creio, Senhor. Mas aí ele olha para dentro dele, e ele sabe que não é assim. E aí ele emenda um segundo pedido, que parece contradizer o primeiro. O primeiro foi, eu creio, Senhor. E logo em seguida ele olha para Jesus e diz, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. E o Senhor ajudou. O menino foi liberto. O nome do Senhor foi glorificado. Eu e você somos chamados a renovar a confiança no Senhor. Se está difícil, vamos pedir que Ele nos ajude a crer. Vamos pedir que Ele nos ajude a confiar. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Esse é o nosso primeiro convite. Mas temos um outro convite nessa noite. E esse convite ele é direcionado para você que eventualmente está aqui ou até nos assistindo pela internet. E você ainda porventura não tem uma vida de relacionamento com o Senhor. Você precisa entender que a mensagem de Abacuque também é clara. Há um juízo para chegar. Há um juízo para chegar. Um julgamento de Deus. E esse juízo virá. Mas o Deus que julga é antes de tudo o Deus que salva. O Deus que vai trazer juízo sobre essa terra é o mesmo Deus que virá buscar a sua igreja antes desse juízo ser derramado. E nessa noite Deus estende para você um convite, para você se arrepender dos seus pecados, depositar a sua fé nele e entregar a sua vida nas mãos dele. E você fazendo isso, o Senhor lhe receberá como um filho. Há alguém aqui em nosso meio que, sem ter um relacionamento com Deus, gostaria de hoje iniciar um relacionamento com o Senhor? Levante a mão para que possamos ver. Eu peço que acendam as luzes para que possamos identificar, caso alguém levante as mãos.
Há alguém aqui em nosso meio que gostaria de iniciar hoje um relacionamento com Deus? Há alguém? Não? Amém. Assim seja. No Senhor está o nosso refúgio. Nós vamos orar encerrando o culto neste momento. E eu gostaria de pedir para você que está cansado, sem forças, que você, em uma atitude de fé, colocasse a mão no seu coração. Se isso não se aplica a você, levante a mão em direção ao altar, como normalmente fazemos na oração de final de culto. Mas se você está cansado e precisando de renovo do Senhor, coloque a mão no seu coração e vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, aqui está o teu povo, reunido na tua presença. Nós temos nos angustiado dia a dia por aquilo que tem se passado diante dos nossos olhos, meu Deus. Essa sociedade em decadência, esse mundo caminhando para o abismo, o amor de muitos esfriando. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos os nossos olhos dessas coisas e a mantermos os nossos olhos firmes em Ti. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a viver pela fé. Ó meu Deus amado, fortaleça os nossos corações, os nossos ânimos, para que mesmo em meio aos problemas possamos guardar a firme convicção de que Tu estás no controle de todas as coisas. Ajuda-nos a crer somente na Tua fidelidade, crer somente em Ti. Ajuda-nos a percebermos que Tu és mais precioso do que aquilo que podes dar, e ajuda-nos a encontrar contentamento na Tua presença e não nas Tuas bênçãos. Ó Senhor, muitas pessoas estão aqui manifestando que estão cansadas, que estão aflitas. Estenda o Teu bálsamo sobre esses corações. Renova, Senhor, a fé, renova a confiança, renova as forças. Ajuda-nos a seguirmos pelo vale da sombra da morte, confiando que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Tu és aquele que está conosco por todos os caminhos que trilhamos durante a nossa vida. Por isso, ajuda-nos a permanecer firmes nessa convicção. E também ajuda-nos, Senhor, a sermos Teus mensageiros nesta terra. Nós Te pedimos, meu Senhor, que Tu nos revista de ousadia, para que possamos comunicar com coragem a mensagem que é necessária de ser proclamada. Ó meu Deus amado, coloca em nós, Senhor, a coragem necessária para nesse mundo que cada vez mais é contrário à Tua voz, nesse mundo que cada vez mais é repulsivo à Tua vontade. Coloca-nos a coragem necessária para sermos luz em meio às trevas, para comunicarmos com fidelidade a mensagem que o Senhor nos designou. Ajuda-nos nisso, meu Senhor. Caminha conosco durante nossa existência terrena, meu Deus. Que nessa semana nós possamos perceber o Teu agir sobre as nossas vidas. A cada passo, a cada decisão a ser tomada. Que o Teu Espírito esteja sempre sobre nós, a nos conduzir pela mão, a nos guiar em meio a esse mundo em trevas. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre toda a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém. Hoje é tempo de renovarmos a fé, porque como disse o Senhor, aquele que vem virá e não tardará. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.